Olá, eu quero recuperar um pouco a história nesse vídeo e comentar sobre esta mensagem que o presidente Bolsonaro deve enviar aos comandantes dos diversos quartéis brasileiros das Forças Armadas com relação à comemoração dos 55 anos da Revolução de 1964. Agora, no dia 31 de março, nós deveremos ter determinados eventos com relação à Revolução. Mas pelo posicionamento do próprio presidente Bolsonaro, dizendo que não houve golpe naquela oportunidade, que houve um levante da sociedade brasileira, etc., sempre acaba acendendo muito no coração das pessoas o que aconteceu naquela oportunidade, naquele passado. Eu quero dizer a vocês que eu vivi aquele dia a dia. Eu tinha 13 anos de idade. E por que eu vivi? Meu pai foi preso pela Revolução de 64, ficou no navio Raul Soares por um determinado período, era deputado federal, teve o seu mandato popular cassado pelos militares e até a sua morte, tempos atrás, nunca soube por que foi cassado. Sempre lutou muito para que os próprios militares, durante os 21 anos de período em que ficaram dirigindo o país, informassem a quem foi cassado, por que foram cassados. Na verdade, meu pai não tinha nada de comunista, era um cidadão brasileiro que queria o desenvolvimento do seu país. Jamais mexeu com qualquer tipo de coisa errada. Hoje a gente vê muita gente sendo cassada, perdendo o seu mandato por corrupção. Naquela época não existia absolutamente nada disso. As pessoas perdiam os seus mandatos por posições políticas definidas. E nós tivemos um levante muito grande de um setor muito conservador do Brasil, junto com os militares, que não concordavam com a direção que vinha sendo tomada pelo ex-presidente João Goulart, achando que poderia o Brasil ir para uma ditadura de esquerda, comunista, e acabaram fazendo um levante, derrubaram João Goulart, acabou se exilando no Uruguai, saiu Brizola, saiu tanta gente, não teve muita gente que acabou se exilando do Brasil naquela oportunidade para não ser preso ou para não ser morto pelo DOPS. Eu lembro ainda quando meu pai foi preso no navio Raul Soares, todo mundo ficou muito assustado, porque sabia que naquela oportunidade quem era preso possivelmente não voltaria para casa ou não voltaria com vida. Mas o comentário que eu quero fazer é um comentário atualizado, é um comentário para essa juventude toda e para a sociedade brasileira que acaba na internet lendo muita coisa. Eu vivi aquele período e aquele período foi muito triste para todos nós. Foi um período de exceção. Por quê? Porque possivelmente a sociedade civil, naquele momento, quando chamou os militares para que ajudassem no processo de retirada da presidência da República do João Goulart, não esperavam jamais que os militares permaneceriam por 21 anos no poder sem fazer eleições diretas para a presidência da República. Nós tivemos períodos de extrema exceção, fechamento de Congresso, nós tivemos muita morte de lado a lado, tanto quem era a favor de militares, como quem pegou em armas para defender as suas posições, mas nós tivemos um determinado momento que se rasgou a Constituição brasileira, não se respeitou as próprias leis e nós tivemos esses momentos muito, muito negros dentro do Brasil, coisa que a gente não quer de volta. Então é muito importante, num momento até crítico, como a gente está vivendo, de um novo presidente, de posições ainda dúbias com relação aos posicionamentos do próprio Bolsonaro de relação com o Congresso Nacional, de relação com a sociedade brasileira,
a própria sociedade se posicionando com muita facilidade agora através das redes sociais. Isso tudo me preocupa muito, porque fundamentalmente eu que já vivi esse período lá desde moleque, desde criança, de exceção, e depois um período muito positivo de abertura para o país, de nova Constituição, de novas eleições, dos direitos dos brasileiros serem retomados com as eleições diretas e os posicionamentos nas quais eles sempre defenderam. Eu acho que a gente precisa ter muita calma neste momento, para que a gente não retome momentos negros que nós já vivemos no passado. Vamos atentar para a história, para que a gente não deixe acontecer num futuro próximo ou longínquo coisas que a gente já viu que não deram certo.